Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e estamos aqui com uma interessante questão que foi extraída da plataforma interativa e gratuita da Khan Academy. Através dela vamos tentar entender um pouquinho mais sobre os domínios das funções, além de treinarmos leitura e interpretação, habilidade que nos é fundamental. Aqui nós temos que Alice estuda a relação entre o clima e as doenças cardíacas pelo mundo. Estudo interessante. Será que existe relação entre a temperatura onde a gente vive, a temperatura média, e as doenças cardíacas? Ela fez o seguinte, ela montou uma função que representa a probabilidade da ocorrência de doenças cardíacas em porcentagem em uma área no qual a temperatura seja de T graus Celsius. De acordo com o modelo dela, quando a temperatura é de menos 5 graus, que vai ser a menor temperatura utilizada, a probabilidade é maior, é 10% acima da média. E essa probabilidade diminui até que a temperatura chegue em 30 graus centígrados. Quando chega em um local onde a temperatura é de 30 graus centígrados, a probabilidade é 20% abaixo da média. E aí, em cima disso, ela nos faz duas perguntas. Qual o tipo de número mais apropriado para o domínio de H? Não nos cabe questionar ou conversarmos sobre a pesquisa, somente respondermos qual tipo de número a gente vai utilizar no domínio, se são números inteiros ou números reais, e qual domínio será mais apropriado para essa função. Vamos dar uma diminuída aqui na figura para a gente fazer um esboço de um gráfico. Bom, demos uma reduzida, mas não quero fazer um gráfico muito trabalhado não. Faz de conta que a gente está numa prova, a gente tem um limite de tempo para terminar, então temos que fazer algo meio apressado, digamos assim. Está aqui o eixo X, o eixo das abscissas, e está aqui o eixo Y, eixo das ordenadas. Agora aqui a gente não vai chamar nem de X nem de Y. Eu escrevi ele só porque é um hábito. A gente vai chamar o eixo Y, eixo das ordenadas, de H de T, que é a função. Tudo estará em função da temperatura, a doença cardíaca estará em função dela, e vamos chamar o eixo X de T. Enfim, a depender da temperatura, a gente vai saber se tem mais problema cardíaco ou menos. A questão nos diz que a temperatura varia de menos 5 graus centígrados, que será a menor temperatura do modelo, até 30 graus centígrados, que será a maior temperatura desse modelo. Então eu vou colocar aqui no gráfico as informações que variam de menos 5 até 30 graus. E a depender dessa temperatura, a probabilidade de incidência de doença cardíaca varia de 10% positivo até 20% abaixo da média. 20 negativo. Quando formos fazer o esboço, a gente tem que entre menos 5 graus, quando tem a média de menos 5 graus, a probabilidade de incidência da doença é de 10%. Quando tem 30 graus, a probabilidade é de 30%. Vou colocar esses dois pontos, porque a nossa função vai variar entre eles. Vai variar desse ponto, daqui, até aqui, onde acontece uma incidência menor, uma probabilidade menor de doenças cardíacas. Então a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento da função no intervalo entre menos 5 e 30, mas vai ser algo desse tipo, onde mais alta a temperatura, menor a possibilidade. Mas vamos às respostas. O que é que a gente vai usar aqui no domínio? Lembra que domínio sempre está no eixo das abscissas, no eixo que a gente costuma chamar de X. E aqui no eixo X, a função variou entre menos 5 e 30 graus. E o que é que nós vamos usar aqui no gráfico? Somente números inteiros ou somente números reais? Claro que a gente vai escrever aqui 20 graus, nessa escala que eu montei, 10 graus. Não ficou muito legal a escala não, mas é mais ou menos isso. Só que mesmo não escrevendo aqui o 15, a gente sabe que ele existe, ele faz parte do estudo.
O 17,5, 17,6, 17,7 também faz parte. O 27,1,11, 27,12,13, ou seja, todos os números entre menos 5 e 30 farão parte do estudo. Então, o nosso domínio será obrigatoriamente composto pelos números reais, mesmo que a gente só escreva no eixo os números inteiros. E, consequentemente, esse domínio vai variar entre menos 5 graus, que é a temperatura, e 30 graus. A gente lê aqui do meio para trás e do meio para frente. Temperatura maior ou igual a menos 5 e menor ou igual a 30. Letra D é a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham gostado, então deixe um like, se inscreve no canal, que isso nos motiva a continuar produzindo cada vez mais material, beleza? Abração e bons estudos!